Graça e paz, vamos começar o assunto de 2 Coríntios, tá? O assunto dessa carta é uma resposta de Paulo às afrontas que ele vem recebendo, principalmente no que se refere à sua autoridade apostólica, tá? Nessa carta 2 Coríntios fica muito evidente que Paulo está combatendo os falsos ensinos que a igreja estava enfrentando naquele momento. A igreja citada em 1 Coríntios tinha, além de muitas dificuldades doutrinárias e disciplinares, enfrentava também o problema dos falsos mestres. Lembram que havia dissensão na igreja, lembra quando ele fala da divisão, até ele chegar na divisão por corpo, dizendo que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então Paulo mostra que aquela igreja enfrentava um problema iminente, que era o partidarismo. Com isso a gente observa que esses falsos mestres tentavam diminuir a autoridade de Paulo, principalmente contrariando que ele fosse um apóstolo, tá? Bom, o que a gente vai ver de mais importante nessa carta? Primeiro, que ela foi escrita entre 55 e 57 na Macedônia. Paulo escreve aos coríntios e cristãos de todo o mundo. O objetivo, primeiro, defesa do seu evangelho. Paulo defende a sua autoridade. Ele inicia como as suas próprias cartas, que são particulares, né? Ele sempre começa: eu, Paulo, eu, apóstolo. Então ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí ele cita Timóteo e a igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos que estão em toda a Acaia. Isso mostra que a carta, apesar de pessoal, dirigida à igreja de Corinto, não era para ficar só ali. Era para uma região, a região da Acaia. Então o problema de falsos mestres, ele tinha se dilacerado, tinha aumentado para essa região. Bom, Paulo começa falando isso, agradecendo a Deus e mostrando depois que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes. Ele fala da sua demora aí, depois ele quis passar para Macedônia e ele teve esse entrave. Bom, outra coisa importante, Paulo fala lá no capítulo 2, no versículo 1: deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Então Paulo está afirmando que ele sente que a culpa da tristeza é causada por ele, porque ele não consegue mostrar à igreja qual seria a atitude correta deles a seguirem. Depois Paulo defende o seu ministério, quando aí sim ele trata mais diretamente com os falsos mestres, e aí ele fala que ele foi chamado por Deus para fazer parte, né? E ele cita uma coisa muito bonita que eu gosto nessa carta, que ele cita que a igreja são como carta escrita nos corações para ser lida por todos os homens. Então Paulo diz assim: olha, a minha vida, a vida de vocês é uma carta, eu quero escrever essa carta, eu quero fazer parte disso, eu quero ter a participação na vida espiritual de vocês. Então demonstra aí não só a preocupação pastoral de Paulo, mas também a sua característica pessoal de se entregar em tudo que faz. Outra coisa, no capítulo 4, Paulo começa a falar qual é o assunto do seu tema, do que ele prega. Paulo é um pregador de prosperidade, Paulo é um pregador de missão, Paulo é um pregador de finanças. Paulo vai dizer que ele foi deixando tudo isso de lado e ele vai pregando a Cristo e Cristo ressuscitado. Então a ideia da pregação do evangelho de Paulo, ela é resplandecente quando ele faz também essa alusão, né? Olha, porque Deus disse no versículo 6 que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele faz uma expressão muito boa: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja em nós. Olha que a expressão bonita que Paulo utiliza para falar sobre isso. Aí ele traz um texto que é conhecido também dos irmãos, versículo 8 e 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos. Ele vai dizer que traz a mortificação no seu corpo, tudo, e que a resposta à pregação do Evangelho de Paulo é porque ele viveu e conheceu isso. Aí depois ele fala no capítulo 5 sobre o ministério da reconciliação. Ele coloca todos os crentes nessa mesma categoria, que nós, uma vez alcançados pela graça, reconciliados por Jesus Cristo a Deus, cabe a nós agora reconciliar isso e levar esse ministério adiante, tá? Paulo continua falando da sua abnegação do seu ministério no capítulo 6, faz exortação à santidade, depois da alegria que ele teve, e aí ele começa uma outra sessão que é defendendo a oferta para os cristãos pobres da Judéia. Então ele faz isso e aí ele dá um ensinamento muito bonito sobre ser abundante na fé, sobre tudo isso. E aí Paulo vem no capítulo 9 agora a fazer aquelas expressões que nós conhecemos, né? 9:6, o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia em abundância, abundância também se fará. Isso tudo faz parte do conceito de Paulo, do contexto de Paulo, requerendo aos irmãos oferta para a igreja na Judéia que estava passando por dificuldades naquele momento. Depois no capítulo 10, Paulo mais claramente vai falar sobre a sua autoridade apostólica, né? E aí vem aquelas expressões que nós tanto conhecemos, né? 9:4, Paulo vai dizer, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais em Deus para a destruição de fortaleza. Olha que bonito, Paulo falando sobre isso, né? Depois, Paulo vai continuar falando sobre o sofrimento no Evangelho, que ele sofreu, os falsos apóstolos e mestres, até que ele chega no auge de tudo isso que ele está falando. Ele fala do sofrimento, das prisões, tudo que ele passou. No capítulo 12, é o auge desse livro. Paulo vai falar, e ele já começa dizendo assim, olha, se eu fosse para me gloriar, eu não ia me gloriar de tudo isso que eu estou falando, que são as aflições que ele passou. Aí ele fala, eu me gloriaria nas revelações do Senhor. E olha a expressão, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. De quem que Paulo está falando? Paulo está falando de si mesmo. Então Paulo está dizendo, olha, eu poderia me gloriar disso, mas nem disso eu me glorieio. Aí ele vai dizer que ele viu coisas que ao homem é inefável, não é lícito falar, então não dá nem pra gente conjecturar nada, tá? Mas ele fala só de uma coisa, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Aí a pergunta é, por que Paulo vai se gloriar nas fraquezas? A resposta está lá adiante, vocês conhecem bem a passagem. Paulo fala que orou a Deus por 3 vezes para que fosse tirado o espinho da carne. Será que Paulo orou só 3 vezes? Eu acredito que Paulo fez muito mais do que apenas 3 orações, mas quando ele fala dessas 3 vezes, eu acho que fica claro que ele tentou, insistiu e continuou. Depois ele fala que a resposta de Deus para ele, né? A minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz, se Deus está falando isso para mim, então eu vou sentir prazer nas fraquezas, porque aí eu sinto e vejo a graça de Deus. Aí ele fala que os sinais do apostolado dele foi manifesto com paciência, prodígios e maravilhas. Aí ele vai dizer que ele não quis ser pesado para ninguém. Ele vai dizer sobre as suas características quando assumiu, aceitou o chamado de Deus. Então isso serve para nós muitas lições, né? Primeiro que o apóstolo Paulo, mesmo sendo quem foi, ele não se gloriava de quem ele era. E ele nos deixou muitos exemplos, né? E um versículo que eu gosto muito também, 12:15, que ele diz, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Parece até um desabafo, né? Paulo está dizendo assim, olha, quanto mais eu amo vocês, parece que menos vocês me amam. Na verdade, Paulo está mostrando que ele não faz isso para ter um mérito ou um reconhecimento, mas para que realmente ele glorie a Deus nas suas ações. E aí no capítulo 13 ele vai dizer que é a 3ª vez que ele vai ter com eles, que ele ouviu muitas coisas, ele pede a eles fazer prova de que eles continuem sendo firmes a Deus.
examinai a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, lá no versículo 5. Depois ele fala, ele pede para os irmãos sejam de um mesmo parecer, para viver em paz, e o Deus de paz será com todos. Então Paulo faz essa orientação final para que eles cresçam em unidade, tá? Uma outra e última informação talvez importante é que nessas divisões aí, Paulo vai defender principalmente os remanescentes que estavam sendo influenciados pelos falsos mestres, tá? Então e a segunda carta de Paulo aos Coríntios não é uma doutrinação quanto aos falsos mestres, mas aqueles que estavam sendo influenciados, tá? Muitas lições a gente pode tirar. A visão panorâmica é importante, que quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu para defender o seu ministério, para uma igreja que já estava edificada, uma igreja sólida, forte, concisa, mas que sofria ataques. Então, os ataques sempre virão, né? Seja por uma igreja saudável, seja por uma igreja talvez em construção. Mas que a gente possa também aprender com o exemplo do apóstolo Paulo. Amém?